sabemos que nesse tempo nós enfatizamos a ressurreição de Cristo. Embora nós sabemos que a morte de Jesus Cristo é o ponto central, é o que culmina as Escrituras, mas em nenhum momento, como já foi falado essa noite aqui, nós deixamos de lado ou negligenciamos o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e, não tão menos importante, a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando aqueles discípulos viram Jesus subir e ouviram do anjo: olha, este que vocês viram subir, há de vir, como viste subir, ali é tão importante como também a sua ressurreição. São quadros dessa obra. E hoje nós vamos pregar novamente sobre a ressurreição de Cristo. Não é um assunto somente para a Páscoa ou como o nascimento, um assunto apenas no Natal. É um assunto para o ano todo, para ambos os eventos e para todo e seja qualquer evento que a igreja se reúne em torno da palavra de Deus. São assuntos de extrema importância. Por isso nós pregamos todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. A ressurreição de Cristo, já pregamos aqui, a vida de Cristo, o Evangelho, que mostra aquilo que Cristo veio fazer. Nós já cansamos de dizer que não é uma fábula, como aprendemos lá com Pedro. Não é fato, como aprendemos com as cartas de João. O cristianismo não é apenas um fato histórico, que nós olhamos para trás e podemos narrar a história. Não é apenas isso. É Deus vindo e buscando aquele que havia se perdido. É o resgate de muitos, daqueles que creem. E o Novo Testamento nos convida a examinar as evidências da ressurreição de Cristo. Porque desde o princípio, desde a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, isso é colocado em xeque. E não bastava apenas o Senhor morrer. Ele tinha que ressuscitar. A ressurreição de Cristo significa que Deus aceitou o sacrifício. Se ele não tivesse ressurgido, Deus não haveria aceito o sacrifício. Deus aceitou. Agora, muitos não acreditam, até hoje. Naquela época já havia esse problema, na questão da ressurreição, já havia briga entre os saduceus e os fariseus na questão da ressurreição, e muito mais após a morte e ressurreição do nosso Mestre. E no momento da ressurreição já começou. Por quê? Satanás, ele sabe que é um ponto do cristianismo que, se for atacado, se houver um problema nessa área, acabou o cristianismo. Como pode existir um cristianismo com um Jesus que não ressuscitou? Vamos pensar por um momento. O nosso Jesus não está numa cruz. A diferença entre a igreja romana e nós, a igreja romana, ela coloca uma cruz com o Jesus lá ainda. E algumas igrejas, reformadas ou não reformadas, não é um costume no Brasil, mas lá fora, se você vê uma cruz, você não vai ver Jesus lá. É uma grande diferença, porque nós não cremos que Jesus ainda está naquela cruz. Ele foi morto, sepultado, e ele ressurgiu. Ele ressurgiu dos mortos. E no ele ressurgir, nós sabemos que tudo aquilo que ele disse foi verdadeiro, que ele é Deus, que ele é Senhor. Então é uma verdade que ela não é negociável.
Não é. É uma realidade que é essencial à fé cristã, porque se ele ressurgiu, é a prova de que ele é Deus. Ele é Deus. E ele ressurgiu. Agora, se ele não ressurgiu, se Jesus Cristo não ressuscitou, então é uma farsa, uma mentira, e vai estar no mesmo alinhamento que outras religiões, falsas religiões. É só mais uma religião. E para muitos é isso. Para muitos pais que ensinam seus filhos, olha filho, o que importa é você encontrar uma boa religião, ela vai te manter longe dos maus caminhos. Ou aquela velha máxima, todos os caminhos levam a Deus. Dão nomes diferentes. Não, já estamos aprendendo pela manhã a exclusividade do Evangelho. Se ele ressuscitou, então o Evangelho é verdadeiro, não é uma farsa. E nós vamos ler aqui o capítulo 28 de Mateus. Quando você lê o 27, ali Jesus, você já tem ele na sepultura, a pedra rolada, a guarda romana estabelecida. Termina o capítulo 27 com Jesus Cristo morto e sepultado. Capítulo 27 termina assim. E aí nós entramos no capítulo 28. O verso 1 diz assim: no findar do sábado, Mateus 28, do 1 ao 20, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou sobre ela. Aqui já tem um aprendizado. O anjo não removeu a pedra para Jesus sair. Ele não removeu a pedra para Jesus sair. Jesus não precisava que removesse a pedra. Ele removeu a pedra para que nós pudéssemos testemunhar, para que pudéssemos ver que ele não estava mais lá. Então houve um terremoto no verso 2, o anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra e assentou sobre ela. O verso 3, o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram, espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Quem deu, talvez, detalhes dessa visão? Os guardas romanos. Grande chance dos próprios guardas terem passado esses detalhes, seu aspecto. E os guardas tremeram, ficaram como se estivessem mortos. O verso 5. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Está aí. Uma frase para você pôr no seu túmulo. Quando eu morrer, não quero ninguém chorando na minha sepultura. Quero uma frase lá. Não está aqui. Ou pode melhorar um pouquinho. Por que procura entre os mortos aquele que vivo está? O crente, quando morre, ele está mais vivo do que qualquer um de nós que fica aqui, amados. Ali é só um corpo corruptível que serviu para um determinado fim. Acabou. A partir dali não adianta procurar e chorar mais. Estava lá. E o anjo fala para elas: olha, ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. O anjo já precisava dizer isso. Cumpriu-se o que ele falou. Ele havia dito que isso haveria de acontecer, como ela havia dito. Vinde ver onde ele jazia, chama elas. Lembra, a pedra foi removida para que houvesse testemunhos daquilo que havia acontecido. E aí, o vinde e o ide, né? É incrível isso. Deus chama Moisés e o envia. Deus chama o profeta e envia o vinde e o ide. Vinde, agora ide.
Pois depressa dizei a seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, o medo e a alegria se misturavam ali, correram a anunciar aos discípulos. E essa cena agora deve ter sido magnífica, porque de repente quem que elas vê? E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E não houve outra coisa a não ser elas, e elas aproximando-se abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Guarda bem isso, que isso é chave. E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes o quê? Tudo o que sucedera. No verso 12. E reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhe que dissesse: vieram de noite os discípulos dele e roubaram enquanto dormíamos. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Verso 15. Eles recebendo o dinheiro, fizeram como estava instruído. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje, até o dia que foi escrito isso. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhe designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Ali ainda havia dúvida. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus, no verso 18, ele vai dizer: Jesus, aproximando-se, falou-lhe, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, Jesus falou: manda eles me encontrarem. É o vinde, agora o ide. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muita gente para por aqui, muita gente evangeliza ginásios, estádios e vira as costas e vai embora. Não, isso é parte do Evangelho. O Evangelho completo continua no 20. Não é apenas você pregar o Evangelho. O verso 20 é uma continuidade. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. É a igreja hoje, agora, aqui nesse momento, reunido. Isso é a contemplação completa do Evangelho. Ensinando-vos, o verso 20, a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que vocês não estarão sozinhos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Se você olhar para a sua vida e blasfemar que houve um dia que Jesus não estivesse com você, saiba que é blasfêmia. Porque ele prometeu que estaria conosco todos os dias, todos. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pela sua santa palavra. Nos ajude essa noite. Ó Pai, não é apenas a beleza do texto, dos acontecimentos, mas é uma realidade que nos coloca diante de Ti, com temor e tremor. Me ajuda, Pai, como João o Batista, que eu possa diminuir para que o Senhor apareça. Ó Deus, que jamais alguém possa falar que bom pregador, mas que bom mestre é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que toda a honra, toda a glória, Pai, seja a Ti. Nos ajude, ó Pai, a essa noite. Traga-nos aqui, por graça. Te suplicamos em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Nós vemos que houve um forte terremoto já no versículo 2. A grandeza desse acontecimento nós não conseguimos dimensionar. Talvez havia um pastor de ovelha distante e ele vê que algo aconteceu, barulho, o céu se escureceu
Na visão do homem ali, algumas ocorrências houveram na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, agora, na sua ascensão, houve também coisas fantásticas. Aliás, na sua ressurreição, houve algo fantástico aos olhos humanos. Na sua morte, houve eventos, e aqui eles puderam escutar o barulho de uma pedra rolando. No findar do sábado, no primeiro dia de semana, ou no domingo, o verso 2, eis que houve um grande terremoto. Nós imaginamos o que aconteceu ali, que trepidou tudo. Mas já começou com um evento mostrando a grandeza do nosso Deus. Nós vemos a ação de um anjo que desce do céu, ele rola a pedra, senta sobre ela, a aparência dele é como um relâmpago, sua roupa é branca como neve, os guardas tremem, ficam como mortos. E o verso 6, Mateus 28, 6, onde você está, você lê: ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vinde, vede onde ele jazia. Veja o lugar que ele estava deitado, agora vocês vão e contem aos discípulos. Outra coisa que nós lemos no verso 10, não temais. Agora Jesus Cristo, não o anjo. Então Jesus lhe disse a elas: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Então, nos 10 primeiros versículos aqui de Mateus 28, você tem o relato da ressurreição em toda a sua simplicidade, ao mesmo tempo na sua profundeza. Mas agora, vamos ver algo que acontece, uma realidade que é tão atual que nós, às vezes, não nos atentamos para isso. A partir do verso 11, você vai ver que algo acontece. Então foi ouvida, aqui, me perdoe, estou lendo. E indo elas, e eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que aconteceu, o que sucedera. Então aqui você tem um divisor. A partir daqui, agora foi relatado como foi a sua ressurreição, e a partir do verso 11, enquanto estava acontecendo, das mulheres estavam caminhando, elas ouviram de Jesus, estavam indo, os guardas estavam indo lá para falar aquilo que havia acontecido, os principais do sacerdote. Agora, amados, o que foi que esses guardas relataram? O que nós pensamos ou imaginamos que esses guardas disseram àqueles líderes? A realidade. A palavra de Deus diz que eles contaram tudo. Eles contaram a verdade. Estávamos guardando, estávamos em guarda, a pedra estava sobre a abertura do sepulcro, ela estava fechando, a pedra foi selada. Nós estávamos lá, não estávamos dormindo, houve um terremoto severo, nós nos assustamos, de repente olhamos e vimos um anjo, e que representava como se fosse um relâmpago, e as suas vestes eram brancas, e ele rola essa pedra. E quando nós vimos esse movimento, esse evento, o temor tomou conta de todos os guardas que estavam ali. Isso nos assustou, nos apoderou um pavor que nós caímos como mortos. Fingiram de mortos, vamos dizer assim. Caíram perante tamanha essa visão. Essa foi a narrativa deles, eles narraram o fato. E talvez um dos que estava ao lado dos líderes, poderia perguntar: e o corpo? Qual foi a resposta do guarda?
Ele não está lá. A sepultura está vazia. As suas roupas estão estendidas organizadamente lá. Talvez um silêncio. Os líderes olhando, e talvez o próprio romano guarda poderia dizer: ele ressuscitou, como havia dito? Se não disse, era o que pairava no pensamento daqueles homens. Aquilo que ele havia dito aconteceu. Ele ressuscitou. Uma ressurreição aconteceu. É isso que os romanos relataram aos principais sacerdotes. Era isso que daria para se entender completamente. Foi isso que no verso 11 nós lemos tudo o que havia acontecido. Eles não esconderam nada. Eles prestaram conta daquilo que aconteceu. Eles contaram a verdade. E por que eles contaram aos principais sacerdotes? Porque eles estavam cumprindo algo que os principais líderes do judaísmo haviam pedido, havia uma concessão, havia concedido, que eles poderiam enviar lá uma guarda para justamente evitar isso. Aqueles discípulos vão lá, vão roubar o corpo, então tá, pode usar. Os romanos realmente não havia iniciado a execução do nosso Senhor Jesus Cristo, embora nós sabemos que foi o próprio Jesus que se entregou. Nós aprendemos ontem à noite que houve uma orquestração do Senhor Jesus Cristo para que tudo culminasse para a sua morte. Ele sabia o que estava fazendo. Mas foram os judeus que iniciaram tudo, foram os judeus que foram lá, pressionaram Pilatos. Pilatos, nós aprendemos também que havia cometido tanto erro, tantos erros, e ele estava a um fio, vamos dizer, de perder o posto ou até a cabeça por causa de César, por erros e mais erros, e ele não queria cometer mais esse erro, e os judeus sabiam disso e pressionaram. Olha, quem admite esse tipo de coisa não é amigo de César. Ele está se dizendo que é rei, e você está ouvindo ele dizer isso, e você está permitindo, pressionando nesses trâmites. E ele, com medo, Pilatos, ele cede e manda executar, ele obedece os judeus. E agora os soldados romanos estão lá para guardar. Então, eles relataram aquilo que eles viram. E o que eles viram foi o sumiço do corpo, a visão do anjo. Eles viram a ressurreição. No verso 12, então, na sequência, você lê assim: reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma aos soldados, recomendando-lhe que dissessem: vieram de noite os discípulos dele roubar enquanto dormíamos. Eles reuniram o corpo ali do Sinédrio, se aconselharam. Bom, vamos ver o que está acontecendo aqui. Eles estão diante de uma verdade. Só que essa verdade iria contra tudo aquilo que eles criam. Essa verdade, eles iriam ter que admitir que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Essa verdade faria com que eles tivessem que admitir que Ele era o próprio Deus, que Ele estava certo. Essa verdade teria que fazer eles acreditar em tudo que Jesus Cristo disse, inclusive deles. Vós tem por pai o diabo e quereis satisfazer a vontade dele. Ele é homicida desde o princípio. Esses são vocês, sepulcro caiados. Ou palavras tão duras como: vós morrereis em vossos pecados. Parece que eu escuto o martelo batendo. Pum! Batendo de frente, batendo de frente, batendo de frente.
Nós sabemos de quem nós viemos, nós temos por pai Abraão, nós não somos filhos de prostituta. Não tem uma história por trás de uma virgem concebendo. Era ofensivo, batia de frente. Jesus Cristo, eu venho com a verdade e vocês não aceitam. Alguém vem com a mentira, vocês abraçam. Eu venho com a verdade, vocês não aceitam. Vocês vão morrer em vossos pecados. Batendo de frente. E agora, se eles admitirem que Jesus Cristo realmente ressuscitou, só tinha uma coisa a ser feita: implorar por misericórdia. E eles não fariam, não queriam fazer isso. Então se reuniram o conselho, os principais dos anciãos, e o que eles decidiram é o que acontece com muita gente que avalia a palavra de Deus. É o que acontece com pessoas que vão à igreja, ouvem o Evangelho, pessoas que você pregou o Evangelho, elas estão diante de uma verdade. Você não passou a noite escrevendo aquilo que você contou para ela de manhã, não é seu. É a verdade de Deus, e você expõe aquela pessoa, e ela medita em cima das suas palavras, do que você está dizendo, é algo sobrenatural, é muito fantástico, e ela tem uma decisão a tomar, e esses homens também têm uma decisão a ser tomada, e eles tomam a seguinte decisão: eles decidem não aceitar essa verdade, eles decidem negar a ressurreição. Eles decidem fazer meios para que isso não se propague. Não somente não aceitam. É comum no nosso meio, não é? De, às vezes, pais falar: eu não quero meu filho envolvido com isso. Já tivemos vários casos. Às vezes numa EBF, a criança começa a ir, não é isso? Eu não aceito e não quero que ninguém aceite. Isso não é bom. Isso é danoso. É uma erva daninha, tem que ser cortada. E como que a gente faz isso? Porque nós estamos diante de fatos. Então como que a gente vai combater isso? Se você acha que fake news é novidade, vamos fazer uma fake news. Vamos lançar uma mentira. Mas o próprio João, depois nas suas cartas, ele vai falar: não tem como transformar uma verdade em mentira, uma mentira em verdade. Ou é mentira ou é verdade. O João, que ama contrastes, ou é verdade ou é mentira. Não tem como uma mentira se tornar verdade. Por mais que as pessoas vão crer naquilo, e alguns acham que isso acontece, porque foi deixada a verdade de lado, não transformou. Você optou em seguir uma mentira, você não vive a verdade está deixada de lado. Você optou, nunca vai acontecer isso. E eles preferem abraçar uma mentira. Qual a decisão? Dinheiro. Vamos subornar os soldados. Não foi pequena soma, foi uma grande soma de dinheiro aos soldados. E você vê que alguns da guarda foram lá com eles. Não era todos, com certeza era a liderança. E eles deram grande soma de dinheiro aos soldados. O que eles estão fazendo? Eles o compraram. Então vocês vão fazer o seguinte: olha, a gente vai amparar vocês. Vocês vão dizer, ao invés de vocês contar o que vocês contou para nós aqui, ao invés de vocês falarem a verdade, vocês vão dizer que seus discípulos vieram à noite e roubaram enquanto vocês estavam dormindo. Bom, a coisa foi tão rápida, o desespero foi tão grande, foi tão impensado, porque se eles precisam confirmar isso diante de uma autoridade, a primeira pergunta que viria é: como vocês sabem que foram os discípulos se vocês estavam dormindo? Entende? Se vocês estavam dormindo, como é que foi os discípulos?
Se alguém disse, como é que vocês confiaram? É irracional. E como que soldados romanos, que eram profissionais, especialistas, eles cumpriam o seu dever, que era ficar acordado e guardar aquilo que eles fosse determinado a eles guardar. E se eles falhassem, seriam punidos. E era severo. Lembra quando Paulo e Silas cantavam na prisão e abriu ali a prisão? As portas pelo poder de Deus. E o que o carcereiro, que era romano, o que ele tentou fazer? Por que ele queria se matar? Imagina como que um soldado romano era tratado. E nós sabemos que aquele carcereiro, qual que era ali, o que aconteceria se alguém fugisse? Para aquele homem, para aquele carcereiro, ele pagaria o preço da pena daquela pessoa. Então, se aquele fugitivo era pena de morte, ele seria morto. Se aquele fugitivo faltasse 3 meses, era 3 meses preso. Era assim, olha, alguém vai ter que ser punido. Ele seria punido, ele fugiu, agora você é punido no lugar dele. Imagine o carcereiro quando todo mundo fugiu, ele, na cabeça dele ele falou, não, eu prefiro me matar do que cair na mão da liderança romana. Então o soldado romano não era soldado que dormia em serviço. Não era. Eles disseram basicamente uma mentira bizarra, ou os judeus falaram para eles cometerem uma mentira bizarra, ridícula, inacreditável. E deram garantia no verso 14, você lê: caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Bom, por quê? Porque eles poderiam perder a sua vida por causa disso. Os soldados, para eles não tinham interesse nesse assunto, eles ganharam dinheiro, fizeram o que foi pedido, e Mateus narra aqui que até os dias em que ele escreveu ainda se falava dessa história. Que história? Que Jesus não ressuscitou, que não houve anjo, que isso é uma mentira. Então, espera aí. Se era uma mentira na época, é uma mentira hoje. Percebe onde entra o âmbito da fé? E até hoje há pessoas que negam a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, com explicações ridículas. Lembra do livro Código da Vinci? Batendo. Não ressuscitou não. A família dele ainda tem resto lá na França. Se você procurar, Jesus casou, teve filhos e está lá. O livro termina assim. E outros, um tempo atrás, encontraram os ossos do corpo da família inteira de Jesus, inclusive dele. Demorou um tempo, foi alegado farsa, o negócio não se divulgou. Tentando negar a ressurreição de Jesus Cristo. Há sempre aqueles inclinados a destruir o cristianismo. E um dos pontos é o quê? A ressurreição de Jesus Cristo. Agora, perceba uma coisa essa noite. É algo que nunca obteve sucesso. Quantos anos já se passaram? Quantas pessoas já bateram nessa tecla? Não houve sucesso. Nunca houve um ataque à verdade da ressurreição que deixou uma marca, uma mancha, uma cicatriz de forma nenhuma. E a própria palavra dá evidência do túmulo vazio, do anjo rolando a pedra, testemunhas, mulheres, apóstolos, 500 de uma só vez, em um só lugar, vidas transformadas. E eu penso que a ressurreição de Cristo, uma das maiores demonstrações,
é a nossa ressurreição, aqui e eternamente. É nós vivendo de novo, nós que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e nós passamos a ter vida em Cristo Jesus. Fomos vivificados, transformados. C.S. Lewis, ele deixou bem claro, ele deixou de uma forma bem clara que não tem como. Ele era um ateu e ele veio a crer na pessoa do Senhor Jesus Cristo, se converteu. Mas ele fala, olha, mesmo que você use a lógica, se eu usar a lógica, Jesus Cristo, ele poderia ser três coisas. A primeira, ele poderia ser um louco, um lunático, ele usa o termo. Mas depois de Jesus Cristo, na história, nunca houve um lunático, um louco, como esse, que fizesse o que ele fez, que tinham palavras tão sábias como houve. Não tem como um louco, nunca nós vimos um louco se comportar como ele, ao ponto de morrer por outras pessoas. Então não faz sentido classificar ele como louco. A segunda opção que você tem é como mentiroso. Mas se você pega toda a história, nunca houve alguém que contou uma mentira que funcionasse dessa forma, ao ponto de que outras pessoas dessem a vida por essa mentira. Como pode? Se fosse mentira, por que pessoas logo, os discípulos, que fossem ali pressionados, nós sabemos como que eles morreram? Como que fariam os mártires? Negue a Cristo. Não. Nunca houve uma mentira desse porte, que pessoas foram transformadas as suas vidas e deram as suas vidas para a mentira. Nunca houve, então. Ele não é o lunático, ele não é mentiroso, só restou o terceiro. Ele é quem ele dizia ser. Ele é verdadeiro, ele estava dizendo a verdade. E se ele estava dizendo a verdade, ele é o Filho de Deus. Só me resta isso. Vem a pergunta próxima, é o que eu vou fazer com essa verdade? Como essa liderança se reuniu, estavam diante da verdade. E agora, a verdade é que ele é Filho de Deus. Ele é quem dizia ser. A pergunta é o que eu vou fazer com essa verdade. E no caso, eles decidiram ignorar. A verdade da ressurreição permaneceu ilesa por 2000 anos, ataques e mais ataques. E ela tem que permanecer, porque ela é a pedra angular do evangelho cristão. Você pode negar, mas quando chegarmos lá, diante de Deus, você vai ouvir: bendito o Cordeiro que foi morto e ressuscitou. Está lá, ele ressuscitou. É uma verdade e não vai ser mudada. Já partindo para o fim, a ressurreição autentica, afirma a veracidade da palavra de Deus. Foi o que o anjo falou. Não foi o que ele havia dito? Foi do jeito que ele disse. Ele ressuscitou, ele não está mais aqui, como ele havia dito. Agora, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 2, do verso 22 ao 24. A primeira pregação aqui de Pedro. Jesus Cristo, ele havia dito aos discípulos: se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então ele vai, e é fantástico, que era uma condicional, ele precisava ir para o Espírito vir. Se eu não for, ele não vem. Tanto que quando ele começa a aparecer aos discípulos, ele não fala para os discípulos: olha, vocês saiam evangelizando. Não, permanecei aqui. Fica quietinho aí. Não faça nada por enquanto. Por quê? Ele não havia
ido. E logo após a ascensão de Cristo, quando você vê ele subindo, o que acontece? Você vê o Espírito descendo em Pentecoste, ali novamente provando a verdade do que Jesus disse que aconteceria. E é nesse momento, quando o Espírito vem sobre aquelas pessoas, que é questionado se eles estão embriagados. A partir dali, nós cremos no nascimento da igreja ali, e o Evangelho agora seria pregado sobre o poder do Espírito Santo, em que Paulo vai dizer para os romanos: olha, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para salvar qualquer um desse planeta. Gentil, judeu, qualquer um, não me envergonho. Ele é poder. Não vem a vós com palavras persuasivas, mas com poder de Deus. E aqui, Pedro, ele se levanta para aquelas pessoas que estão questionando: o que aconteceu ali? Varões israelitas, atendei a essa palavra, a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, ou sinais, prodígios e sinais. Lembra, nós estamos aprendendo Marcos, Deus chancelando ali, aprovando. Quando ele é batizado, nós vemos o Espírito Santo e o próprio Deus falando: este é meu filho amado, Deus aprovando. Então está aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios, sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Não é algo que vocês não estão sabendo. Verso 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, ou seja, foi Deus que entregou, vós o matastes, crucificando-os por mão de iníquos. Ou seja, vocês usaram Roma para fazer isso. Ao qual, porém, o que ele vai dizer agora? Porém, entretanto, aconteceu algo. Deus ressuscitou. Olha a mensagem nascendo aqui. O primeiro evangelho sendo pregado, a ressurreição de Cristo. Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. A morte não poderia prender o nosso Jesus Cristo. Deus o ressuscitou. Então, o primeiro sermão pregado, depois que a igreja começou, sermão pregado por Pedro, qual é o assunto? Qual é a pedra angular da fé cristã? Ele está vivo, ele ressuscitou. Não pode reter a morte, porque ele é a própria vida. Ele é a própria vida. E o que cabe a nós? O que mais a ressurreição tem a ver conosco? Em João 5:21, você lê assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E se você continuar, ele vai falar assim: e o Pai a ninguém julga, mas o Filho confiou todo o julgamento. Imagina você olhar para a cruz e ver isso. A fim de que todos os honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Está em João 5, o Evangelho de João mesmo, capítulo 5, verso 21 ao 23. Risca isso na sua Bíblia para aqueles que querem falar de Deus, mas ignoram a pessoa de Jesus Cristo. Eu tinha isso dentro da minha própria família. Alguém que dizia que Jó era mais do que Jesus Cristo, sofreu mais que Jesus. Alguém que quer honrar Deus. Igrejas que não têm Jesus Cristo como centro. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Todos nós um dia ressuscitaremos, todos. O que vai acontecer? Ou você vive no céu, com o corpo glorificado, ou no inferno, com o corpo ressurreto, apto para o tormento. Mas vai acontecer conosco. Vai acontecer. Todos nós, todos os que já viveram, que estão aqui, que vão viver, vai ser julgado por quem? Jesus Cristo falou, por Ele. E essa é a advertência que Jesus Cristo deu na época e dá agora para nós. Essa é a verdade gloriosa. A veracidade da palavra de Deus é aqui.
Ele veio, morreu por nós, sim, mas Ele ressuscitou, nos dando esperança. Nós cantamos ainda essa noite, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, nós também viveremos. Porque Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Novamente, hoje você foi colocado diante de uma verdade. A pergunta é o que nós fazemos com essa verdade. Ignoramos? Tentamos sanar com algumas mentiras no nosso coração? Ou nós cremos? Pai bendito, obrigado essa noite pela sua santa palavra. Ó Deus, te louvamos, te bendizemos novamente, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Como o autor de Hebreus nos ensina, como que nós vamos negligenciar tão grande salvação? Obrigado, papai, porque nós encontrávamos nos nossos delitos e pecados. Não foi nada que nós fizemos, mas foi o que o Senhor fez por nós. Obrigado, Deus, porque o seu Filho vive e hoje vive em nós através do seu Santo Espírito. E através disso nós temos vida e abundância. Nos ajude a contemplar isso, viver isso e glorificar o seu nome através disso. Que não seja apenas um momento em que lembramos do dia de Páscoa, o dia religioso. Ó Deus, caia por terra tudo aquilo que vem atrapalhar a grandiosidade da sua obra. Abra nossos olhos. Obrigado pela verdadeira Páscoa, o Cordeiro sacrificado por nós e o Cordeiro que foi morto e vive. Obrigado, papai, em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus por mais essa porção. Estamos assim terminados. A comunhão faz parte do culto sempre e sempre.